de hoje. Eu tô aqui com a Nilce e no Desafio Melis a gente vai ter que fazer uma entrevista. Primeiro ela vai se apresentar e depois eu vou falar pra vocês como vai funcionar. A sua compra pode ser muito melhor que a Melios. Começando sua compra no site do Melios, você recebe em dinheiro parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nilce, eu sou psicóloga. Eu atuo na área clínica tanto com criança quanto com adulto. Eu escolhi a Nilce porque como esse canal é um canal de autoestima e empoderamento, eu achei que seria uma ótima oportunidade da gente sanar algumas dúvidas que vocês têm e que eu tenho também. Eu fui nos grupos e no Instagram e fiz perguntas para vocês. Eu separei todas aqui do lado, a gente vai ler e vai respondê-las juntos. Algumas perguntas elas ficaram muito parecidas ou tem um conteúdo que se completa, então eu vou fazer elas todas primeiro e aí a Nilce vai responder e a gente vai comentando. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, os contatos dela estão aqui embaixo e vão aparecer na caixinha aqui também. E é só você entrar em contato com a gente que a gente conversa e resolve tudo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que esse vídeo não substitui uma consulta com um psicólogo. Sim. Né? É importante você falar, a gente está dando uma ajuda, assim como esse canal, mas não substitui, né? É sempre bom. Sim, é mais para esclarecer o que é autoestima, o que é esse autoamor, mais para as pessoas saberem o que é isso. Sim, porque muitas vezes a gente tem mesmo que procurar, é sempre bom, né? Independente de se você achar que precisa ou não, é sempre bom ter um acompanhamento com um psicólogo, porque é muito legal. E é sempre muito bom. Então, a gente vai começar com 3 perguntas. A Fabiola quer saber por que quando nós somos tão novos, nós temos tão pouco amor próprio. Além disso, a gente vai emendar com a pergunta da Sá, que quer saber se a maturidade ela é psicológica ou ela é social, neurológica, como é que funciona isso? Então, gente, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, ela depende das nossas vivências. E principalmente sobre a nossa infância, porque os acontecimentos que a gente tem na infância, eles marcam a nossa vida inteira. Então, se a gente tem figuras paternas na escola, no meio social em si, que estimulam a gente, né, que incentivam, a gente pode desenvolver uma boa autoestima, a gente tem uma tendência maior a desenvolver. Agora, se na nossa infância a gente tem pais que nos batem, que nos agridem, seja sexualmente, psicologicamente, às vezes falam, nossa, você é muito feia, né? Você é gorda. Isso marca a gente de alguma forma. Então a gente vai acreditar naquilo ali mesmo. E no futuro vai trazer algumas consequências ruins pra gente. A questão da maturidade que ela perguntou é uma questão de vivências, mas não só do meio social, mas da forma que a gente vai interpretar essas vivências. Então, assim, eu posso ter passado por um acontecimento muito ruim. Se eu tiver uma certa resiliência para lidar com aquele acontecimento, já é outra coisa, que é diferente de outra pessoa que não tem a mesma vivência, mas não tem a mesma resiliência. Então depende muito também da forma que você vai reagir, né? Sim. E isso é muito da pessoa, cada pessoa acaba reagindo de um jeito. A Estela quer saber, ainda dentro desse assunto de família, como é que os pais podem ajudar nesse processo. Assim, nem só os pais, né? Porque às vezes você tem uma criança perto de você e tem coisas que você pode fazer ou evitar fazer perto dela para ajudar, né? Os pais, eles têm um papel fundamental na vida do filho, principalmente que eles são o primeiro laço que a criança vai ter com o social. Então, eles que vão ensinar as regras, os valores. Se eles são aqueles pais que vão educar com afeto, que vão ter assim, uma certa paciência com a criança, ela pode desenvolver uma boa autoestima. Agora, são aqueles pais que vão humilhar a criança, que vão bater nela. E assim, incentivar sempre é bom, né? Sim. Tipo assim, tem comentário que não precisa. Né? Tem jeitos de você falar que podem... Que, assim, ela citou alguns exemplos, assim, do tipo, não use essa blusa porque vai te deixar gorda. Não precisa disso. Dá pra evitar esse tipo de comentário, né?
E às vezes os pais projetam muito na criança. Então, assim, às sim. vezes a mãe é cheinha, aí não quer que a criança seja. E aí ela acaba... fica cheia de, ai meu Deus, em cima disso, né? Sim, aí pressiona a criança uma coisa que não é dela. A gente tem que pensar que, assim, isso pode trazer consequências catastróficas. A ponto da criança, assim, crescer com aquilo na cabeça, né? Eu tenho que emagrecer. Sim. E às vezes desenvolver um transtorno alimentar, uma Que depressão. são muito comuns, né? Especialmente na adolescência, Sim. que a gente vai falar depois. É um período muito comum de transtornos por causa disso, né? Sim. Por causa das impressões que a pessoa fica do que ela tem que ser. Assim. Eu acho que isso é pior na mulher, porque a mulher, ela é pressionada desde quando ela nasce. A pressão social é muito maior, né? Querendo ou não, a gente ainda tá muito preso nisso, né? Sim, principalmente a questão das modelos, né? Tem que ter aquele padrão de beleza e tudo. A outra coisa legal é os pais mostrarem padrões diferentes, né? Sim. Tem um comercial do Boticário, Natura. Você viu da menina com cabelo cacheado? Ela tem um black enorme. Esse é um comercial muito legal de como que a influência faz diferença. Eu vou deixar esse comercial aqui embaixo, que é rapidinho, dá pra vocês assistirem. E ele é, assim, uma ótima demonstração de como que influências positivas fazem diferença. Eu acho que a questão da representatividade é uma coisa muito importante, né? Quando a criança, ela vê, assim, né? Por exemplo, Pantera Negra. Nunca tinha tido um herói negro. Dessa magnitude, né? Sim. É verdade, faz muita diferença. A gente estava aqui falando sobre adolescência, né? E a Alita perguntou o que acontece. Halita. Ela perguntou o que acontece nessa fase entre os 11 e 13 anos que a gente é tão influenciável e tão inseguro. Então, a adolescência ela é uma fase meio complicada mesmo, né? Traz uma certa angústia. Porque aqueles valores que nossos pais colocaram pra gente, que a religião, a forma de ver o mundo, Que era certinho ali, né? tudo que tava naquela zona de conforto ali, Sim. né? É posto em xeque, porque a gente começa a se perguntar, será que eu sou desse jeito? Será que eu me identifico com isso? E a gente busca outras referências, né? Nos ídolos. Começa a desenvolver uma personalidade própria, né? Porque Sim. até ali não tem, né? É meio que... Você é moldado pelos seus pais, né? Você tem que obedecer eles e E etc. aí você começa a não ser mais e... Sim, e aí você deixa de andar um pouco com seus pais e passa a andar em grupos. Sim. Então você busca referência naqueles grupos. Então ela fala da questão, né, de por que o adolescente é tão influenciável? Por causa disso. Ele tá se moldando, né? Ele tá se descobrindo. Agora a gente vai juntar duas perguntas de novo, porque elas estão meio relacionadas. A Laís, ela perguntou por que algumas pessoas preferem estar num relacionamento meio mais ou menos, ao invés de ficarem sozinhas. E aí a Estela perguntou por que as mulheres, ela tem essa impressão de que as mulheres são mais inseguras. Ela quer saber por quê e eu quero saber se isso é verdade, porque, né? Então, eu acho que a gente não pode generalizar. Nem todas as mulheres são inseguras, mas em sua maioria, né, a gente tem que pensar na questão cultural. Sim. Né? A questão da pressão que a gente já tinha citado antes, ela perpassa muito o universo da mulher. Então, os homens, desde criança, eles são moldados para assim, né, para explorar o mundo. Sim, os brinquedos já começam como um diferente, né? Sim, ganha um carrinho, ganha uma espada. A mulher não. É uma boneca, Canela, uma casinha. Então, assim, é sempre o cuidado com o outro. A gente vê isso Sim. até nas profissões, né? Que as mulheres ficam mais para as profissões de professora, de psicóloga, de enfermeira. E os homens não, os homens vão mais para as exatas. Isso tem mudado, isso é muito bom. Claro que é um processo, né? A gente tá mudando o lado de fora e demora um pouco, né? Não Sim. tem jeito. Mas a gente já tá vendo reflexos, eu acho, das diferenças. E assim, o machismo ainda tá instaurado, né? A gente não pode negar isso. Então, acaba que as mulheres, elas acabam indo em algumas relações que não são tão saudáveis, né? Umas relações
abusivas. E quando eu falo abusiva, eu não falo no sentido da agressão. É bom a gente separar isso, né? Que a relação abusiva não necessariamente é agressiva. Sim. Tem vários tipos e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes aquele cara que fala assim com você, essa roupa não tá legal, né? Eu não quero que você saia com tal amiga, eu não quero que você fique com a sua família. Isso é uma relação abusiva, porque a mulher ela vai se sentindo inferior, aí a autoestima dela vai ficando baixa, ela vai se afastando das pessoas, ela vai ficando depressiva. E eu acho que é importante a gente lembrar também que nem toda relação agressiva começa com agressão, porque senão ninguém entraria numa, né? Sim. Então a gente tem que ficar muito de olho, porque tem as armadilhas que a gente acaba caindo sem perceber, porque, né, às vezes a gente vê uma reportagem, depois a gente pensa, gente, como é que a pessoa se envolveu num relacionamento desse, mas assim, não é de uma vez, é aos poucos, é com cuidado, quando você menos espera, então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Sim, e tem aquela coisa assim, né, dos contos de fada, que a mulher sempre acha que vai ser salva pelo príncipe e que o príncipe vai mudar. Não vai, tá? Não vai. Tá? Não. É importante a gente alertar porque quem sabe você tá vivendo um relacionamento abusivo e você não sabe. Sim, tem que ficar muito de olho, assim, até que ponto você tá com a sua liberdade em dia, né? Sim. Até que ponto você tá confortável com o que tá acontecendo à sua volta. E assim, a gente sabe que as mulheres sofrem muito com essa pressão de ficar sozinhas, né? Tem muito essa pressão de, ai, não pode ficar sozinha, que ai meu Deus. E assim, pode, né? Não tem problema nenhum, assim. Às vezes você tem que balancear se o que é melhor pra você, né? Eu acho que a pergunta da Laís, né? A pergunta da Laís fala sobre isso. A sociedade, ela reforça muito essa coisa de você ter alguém, né? Então, uma pessoa que namora, ela é muito mais bem vista do que aquela pessoa que tá solteira. É como se a que tivesse solteira tá pra titia, né? Então, tem aquela pressão social de você sempre ter alguém, mas não significa que aquele alguém vai te fazer feliz. Porque ninguém importa, né? Você tem que estar com alguém, ponto. Não Sim. importa quem, não importa como. E assim, não é bem assim, né? Você tem que colocar a sua felicidade antes de qualquer coisa, eu acho. Sim, você tem que se amar primeiro pra depois amar o outro. Pois é, senão não tem nem como. Agora a gente vai fazer meio que 3 perguntas em uma, porque elas foram muito parecidas. A da Jéssica, a da Sara e a da Bel. Eu perguntei sobre autoestima, né? E aí elas tiveram muitas perguntas relacionadas ao processo. Elas querem saber dicas de autoestima, como é que você começa, por onde você começa, tem uma técnica para você começar? E aí a gente vai juntar tudo numa pergunta só. Ok. A terapia cognitiva, que é a abordagem que eu mais trabalho na clínica com os meus pacientes, principalmente aqueles que têm depressão, ansiedade, eles apresentam uma baixíssima autoestima. Então, a primeira coisa é identificar quais são as crenças. O que é crença? É um pensamento distorcido que a gente tem a respeito da gente mesmo. Então, sabe aqueles pensamentos que vêm assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu nunca vou ser amado? Esses pensamentos negativos que às vezes Passam pela cabeça da gente, né? acaba influenciando o nosso próprio comportamento. Porque aí, por exemplo, você tem um sonho de fazer um concurso, aí você já pensa, não, eu não vou conseguir. Então você nem tenta fazer alguma coisa por você, porque você a sua mente não vai dar. a sua mente te limita de alguma forma, assim. Então, sozinho eu acho muito difícil identificar esses pensamentos, mas com a terapia eu acho que fica mais fácil. Esse é um dos momentos que a gente falou que a terapia é muito necessária, né? Porque a gente até pode tentar fazer as coisas, mas não tem jeito. Tem coisas que você não vai conseguir enxergar, né? E eu acho que é interessante, assim, dar algumas dicas para vocês que estão em casa. Uma delas é o inventário da autoestima, que é o seguinte, você vai colocar de um lado no papel as suas forças e as suas fraquezas. Você vai colocar 10 de cada uma. Aí, se você pensar assim, nossa, mas 10 é muito para as minhas forças. Aí você já pode pensar, realmente, eu acho que minha autoestima tá precisando melhorar de alguma forma, né? Tá precisando cuidar de mim. E
que você pode fazer também? Você pode pensar o que as pessoas falam sobre você. Então, por exemplo, algum amigo ou um parente que fala assim, nossa, você é muito boa nisso, você faz isso bem, você é uma pessoa desse jeito, você pode colocar lá também. Que eu acho que é uma forma de você visualizar como é que tá essa autoestima aí. Inclusive, eu já falei no vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre como que a gente tem que procurar companhias boas, né? Então, procurar gente que te põe pra cima pode te ajudar muito também. Então, por exemplo, tem uma galera que te põe pra baixo, você não vai conseguir tirar nada pra pôr nessa lista. E a Nana falou uma coisa interessante, porque tem hora que a gente tem algumas relações tóxicas. E pode ser até com sua mãe, com seu pai, e você nem percebe. Porque é um processo muito novo, né? Nem todo mundo tá familiarizado e às vezes a pessoa nem tá fazendo por mal, mas ela tá sendo tóxica da sua vida, né? E essa relação tóxica às vezes pode abaixar sua autoestima, porque é aquela pessoa que, tipo assim, além dela não deixar você crescer, ela ainda te diminui. Né? Não precisa. Pode evitar essa pessoa. Não tem problema. Não tem problema se é, por exemplo, um parente. Se você seja educado com a pessoa, mas você evita. Né? Porque a gente tem muito medo, às vezes, de evitar as pessoas, né? Parar de conversar com as pessoas. Com seus pais, eu acho que é um pouco mais complicado, né? Então, eu acho que a terapia poderia te ajudar nesse sentido, né? Como lidar melhor com isso. Porque, assim, você vai sair de casa, não tem jeito, não dá. A Mari, ela pediu algumas dicas pra você não se comparar ou evitar de se comparar com outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que entender primeiro o contexto, assim. As redes sociais, o Facebook, o Instagram principalmente, tem hora que é muita imagem. Então a gente fica lá muito na imagem, né? A gente fica lá vendo foto de viagem, foto de comida. Então a gente fica pensando, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita. Só que ali só mostra a parte boa da vida. Ali não mostra as brigas, ali não mostra as crises, as angústias que todo ser humano tem. Porque pensa, você não publicaria isso. O que a outra pessoa vai publicar? Você vai publicar a foto do dia que você tá chateado, do dia que você não fez nada. Essa é a minha foto fazendo nada. Não vai, sabe? Você vai publicar das viagens, das comidas, você não sabe. Então, do mesmo jeito que você vai fazer, os outros também vão, né? Não quer dizer que não existe um outro lado. E tem um estudo na psicologia que está trabalhando muito essa questão, né, das redes sociais e tudo, que percebeu que quanto mais você fica ligado nessas redes, mais tendência você pode desenvolver algum transtorno, como depressão, ansiedade, exatamente pela questão da baixa autoestima, porque a comparação leva a essa baixa autoestima. Então a dica que eu dou é sai um pouco do celular, vai viver, né, vai fazer passeios legais, vai passar um tempo, né, com as pessoas que você gosta. E é aquela coisa, se você não conseguir sair de uma vez, que é complicado, troca os suas influências, né? Eu também já falei sobre isso, que às vezes só de você mudar para influências positivas ao invés de negativas, procurar pessoas que se pareçam com você, pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você tá, que tem as mesmas dificuldades que você, já pode ajudar muito, né? Sim, tem alguns grupos que são apoio, né? Tem os grupos de apoio que são muito legais. No Facebook tem bastante, né? Você pesquisa pelo tema, tem uns grupos muito legais. Marília acha que a linha entre egoísmo e autoestima é muito fina e ela confunde um pouco os dois. E aí ela queria saber se realmente essa linha é fina e como que a gente diferencia um do outro, assim. Eu acho que não é tão fina assim, né? O processo de autoestima, ele é um processo de se valorizar a si mesmo. Mas ele tem um espaço para ter outras pessoas na sua vida. Já o egoísmo não, é algo mais narcísico. A pessoa, ela valoriza só ela e ela não consegue olhar em volta as outras pessoas e a necessidade delas. Então, a gente pode pensar um pouquinho assim na questão religiosa, né? Que na religião é sempre dar ao outro, ajudar o outro. E às vezes as pessoas têm essa visão, né? Que amar a si mesmo é não poder... vai ocupar esse espaço do tempo que você tá amando outra pessoa, mas não é assim, sabe? Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, o processo de autoestima... Um não anula o outro, né? É você valorizar a si mesmo, você saber falar não para as pessoas, porque às vezes você tem aquele chefe abusivo
que você não consegue falar não pra ele. Então você tá fazendo mal pra você mesmo, né? É você valorizar o seu trabalho, a sua saúde, é você, as mulheres, né, ir no salão, cuidar da sua beleza, fazer aquilo que te faz bem, né? Não importa dizer. E às vezes te faz bem ficar perto de outras pessoas, tem isso também, né? Sim. Quando a gente fala em ficar bem, não quer dizer necessariamente sozinho. De repente você fica bem convivendo com outras pessoas. Buscar relações saudáveis, isso faz bem pra autoestima. Sim. Eu acho problemático, assim, não sei se vocês percebem isso em volta de vocês. Sempre tem aquela pessoa que tá sempre cuidando do problema das outras pessoas. Então, essa pessoa, ela pode sofrer de algum transtorno futuramente. Por quê? Porque ela não tá investindo nela. E como que a gente vai cuidar de uma pessoa sendo que a gente tá doente? Tipo, às vezes tá passando por um monte de coisa, mas tem que cuidar do outro. E aí esquece de si mesmo e vai ter outros problemas depois, né? Então tem que saber balancear essas duas coisas. Eu vejo muito na terapia, assim, às vezes a pessoa chega por um relacionamento, ela chega porque perdeu o emprego, aí depois ela percebe, olha, meu único problema não é esse. Eu tenho que cuidar de outras áreas da minha vida. Então a gente não é só uma coisa ou só outra, a gente é várias. Dá pra vários problemas e várias soluções ao mesmo tempo, né? A última pergunta é da Stefânia e a gente vai encerrar a conversa por ela. Lembrando que se vocês quiserem fazer mais perguntas, façam na caixa de comentários que a gente pode gravar mais vídeos como esse. Inclusive surgiram temas, porque esse papo foi super divertido e a gente quer fazer muitos outros. A Stefânia quer saber por que a gente tem essa dificuldade de amar e ser amado e por que é tão complicado assim? Por que é tão difícil? Então, eu acho que o amor, ele é belo nos filmes. Por quê? Porque é uma outra história de vida que se junta com a sua, né? Teve outra criação diferente da sua, então pode surgir crises, pode surgir toda uma problemas. outra vivência, né? Que Sim. você não tem. A psicanálise, ela fala uma questão, assim, é outra teoria, eu não utilizo, mas que eu acho bem importante, assim, que ela fala que as nossas vivências da infância, elas vão influenciar futuramente. Então, por exemplo, eu tive um pai alcoólatra, então isso pode me influenciar inconscientemente, tá? Pode influenciar nas suas escolhas amorosas no futuro. Sim. Né? Então, assim, isso não é determinante, tá, gente? Mas é uma possibilidade dentre várias, né? Sim, porque, imagina, o pai é um modelo pra você, né? A mãe também. Sim. Então, acaba te influenciando de alguma forma. Então, assim, talvez pra sair dessa repetição, né, de relacionamentos ruins que não estão te fazendo bem, o processo terapêutico pode te ajudar. Porque ele pode te ajudar a identificar qual que é o problema, né? Sim. O que tá te incomodando que você não sabe. E entender as suas próprias habilidades, porque tem hora que a gente não se valoriza. Verdade. Tem hora que a gente... e tem isso também, né? De ficar procurando nos outros coisas nossas, que são problemas nossos, questões nossas, e esperar que outras pessoas resolvam ou que outras pessoas façam. Também é um negócio que não pode, né? Você tem que se resolver e aí o outro vem pra te ajudar e não pra resolver coisas, por exemplo. Sim, eu acho que essa é a diferença, assim, entre o amigo e o psicólogo. Porque o amigo, ele vai te dar um conselho a partir da própria vivência dele. Sim. Então, às vezes, ele vai falar assim, não faz isso não, porque eu fiz e deu errado. Mas isso não significa que vai dar errado com você. E nós cobrimos todas as perguntas. Os contatos dela, como eu falei, vão estar todos aqui embaixo, assim como o link do desafio. Se vocês gostarem desse papo e ele tiver um retorno legal, a gente vai fazer muitos outros. Você acha que tem algum assunto que precisa ser falado e que precisa de ajuda, você entra em contato com a gente que a gente resolve. Foi muito divertido, eu gostei muito de gravar e eu espero que a gente faça muitos desses, porque foi muito legal. Eu agradeço a todos vocês que assistiram e espero contatos. Sim. Que ótimo.